Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Com muito prazer que a gente os convidou, né? Que a gente hoje está aqui. Estamos aqui com o Sidney Ito, que é o nosso sócio líder da nossa área de Risk Consulting. Eu sou o Luiz Navarro. Estamos também com a Thaís Mendonça, nossa gerente sênior, que coordenou todo o trabalho de pesquisa. Nós vamos hoje aqui mostrar para vocês a segunda edição da pesquisa da maturidade do processo de gestão de riscos no Brasil. Nós começamos, né, é importante dizer, nós começamos esse processo lá em novembro, dezembro, né, começamos em outubro, novembro e dezembro, colocamos para o mercado isso no comecinho de dezembro, e aí veio tudo o que aconteceu, né, ou seja, né, de março para cá parece que se passou 10 anos, e riscos, né, acabou virando a ordem do dia aí para as empresas, para o mundo, né, como um todo. Então, a gente entende que é muito premente, né, e muito presente gestão de riscos. E entender como que as empresas estão gerindo seus riscos, qual que é a maturidade delas, é muito importante nesse momento. Thaís, se você pudesse já passar para o próximo slide, aqui está um pouquinho da nossa equipe, né, a equipe que participou e que a gente queria fazer uma ode aqui, a gente queria fazer um agradecimento especial a todas essas pessoas da nossa equipe, né, começando pelo Ito, que vai falar um pouquinho aqui com vocês, eu, Thaís, Diego, Bruna, Alisson, Tatiana, toda essa nossa equipe que participou ativamente dessa pesquisa de maturidade da gestão de riscos no Brasil. E aí agora eu passo a palavra aí para o Ito, para ele iniciar aí o nosso evento. Obrigado, Navarro. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Grande satisfação tê-los aqui conosco para discutirmos esse tema que mais e mais de suma importância, não só para os negócios, mas para os acionistas, stakeholders também, e nós de uma forma geral. Vejo que a melhor forma para fazer uma breve abertura dessa pesquisa, que é bastante interessante, vocês vão ver, talvez fazer uma relação com um outro material que nós desenvolvemos no nosso ACI Institute, que foi a coleta dos fatores de riscos divulgados pelas empresas abertas no último formulário de referência. Né? O último formulário de referência é o relativo ao ano passado, o desse ano, por questões de postergação, elas foram entregues agora no final de julho, então nós estamos num processo de coleta também, né, Navarro? Estamos trabalhando em conjunto para se fazer essa coleta, Thaís também, mas nós temos aqui os resultados do formulário de referência do ano passado, e aí, como eu disse, para fazer uma conexão com o próprio resultado da pesquisa, mostrar o que o mercado diz. Então, o que vocês veem aqui seriam os 25 fatores de riscos mais citados pelas empresas abertas no formulário de referência, ou seja, o que é divulgado ao mercado. E o que vocês veem, pelo tamanho das letras, o que mais se destaca, né, em termos de informação por essas empresas abertas, obviamente são questões de riscos relacionados a questões econômicas e de mercado, questões regulatórias, questões da estratégia do negócio e operacionais. Mas o que é uma tendência, e que com certeza é uma tendência que vem para crescer, vocês vão ver num tamanho menor, mas eu digo a vocês que por essa tendência que ele vai crescendo de tamanho nos próximos anos, é a questão da tecnologia da informação, principalmente na questão de segurança cibernética e a questão de proteção de dados, a questão de condutas ilícitas, né? A questão da risco de fraude, corrupção ou suborno também, as questões socioambientais, a reputação da própria empresa, né? O risco de reputação e imagem da própria empresa, e um componente de capital humano, que vocês veem lá embaixo também, que mais e mais é um risco que precisa ser administrado, ele deixa de ser somente um risco operacional na visão de algumas empresas para ser um risco estratégico até de preocupação do próprio acionista do mercado. Então, indo para o próximo slide, só complementando essa nossa visão ou essa nossa coleta do que o mercado divulga,
Nós também temos uma outra divulgação, que é o nosso estudo de governança corporativa. Navarro e Thaís depois vão distribuir também esse material juntamente com a própria pesquisa. E vocês veem aí a própria informação de mercado, que as empresas são obrigadas, né, a divulgarem, se elas têm uma área específica destinada ao gerenciamento de riscos. E nós fazemos esse acompanhamento já há vários anos, e aí estamos aí desde 2010, porque desde o momento que surgiu o formulário de referência, o que vocês veem é que nos últimos anos tem havido uma tendência de crescimento. Então, esse é o fato positivo em linha com o que será apresentado na pesquisa. O fato negativo é que ainda existem 38% de empresas abertas, né, divulgando ao mercado que não tem uma área de gerenciamento de risco. Para mim, o grande risco que eu vejo aí é a empresa divulgar seus fatores de riscos e, ao mesmo tempo, dizer que não tem uma área para gerenciar esses riscos. Para mim, é um grande risco de governança, de uma forma geral, para as empresas. Eu acho que esse é o grande ponto aí que, com certeza, vocês vão estar apresentando na pesquisa e debatendo aí com os demais. E aí, para fechar essa minha breve apresentação, o grande ponto é esse, né? Quais são os próximos riscos que vão ser divulgados pelo mercado, né? Aí o Navarro enfatizou muito bem, né, que esses 6 meses, ou 5 meses, na verdade, parece que foram 10 anos, e nesse período de 5 meses, quando nós falávamos de riscos emergentes há 5 meses atrás, eles ficaram totalmente diferentes dos riscos emergentes que nós estamos discutindo hoje, que nem sabemos que serão amanhã. Acho que o grande ponto aqui que existe, só para finalizar, é que ainda eu vejo, né, nós vemos, né, o Navarro e Thaís, que existe ainda uma certa distância entre o que as empresas divulgam de fatores de risco ao mercado em relação ao que elas administram dentro da própria empresa. Isso não quer dizer que está havendo uma enganação ao mercado, isso não quer dizer que tenta se esconder, não é isso não. Acho que o que está acontecendo é um processo de desenvolvimento, de alinhamento e também, pelo outro lado, o próprio shareholder e os stakeholders também mais preocupados com esse tema e cada vez mais num processo de ativismo querendo entender mais. Então, a grande preocupação que eu vejo, e aí tem o lado positivo, é que o lado externo e o lado interno da empresa estão bastante preocupados com o tema e faz com que cada vez mais o tema seja desenvolvido de forma qualitativa, né? Ou seja, então, você tem o processo melhor e tem as pessoas melhores. Então, terminando aqui, não se estendendo demais, então agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui para essa nossa segunda pesquisa de maturidade da gestão de riscos e passo a palavra aí para o Luiz Navarro e para a Thaís. Muito obrigado. Obrigada, Ito. Um pouquinho do que a nossa pesquisa, né? O objetivo dela foi falar sobre como as empresas estão efetivamente gerenciando os seus riscos hoje no Brasil e quais mecanismos hoje elas possuem para conseguir fazer essa gestão. E, além disso, falar um pouquinho também sobre as tendências e os benefícios de você ter um processo de gestão de riscos e, principalmente, quais são os principais obstáculos e desafios que as pessoas têm quando vão conseguir colocar esse processo na prática, né? Fazer a gestão de riscos no dia a dia. E a metodologia da nossa pesquisa ela é embasada na própria metodologia de gestão de riscos da KPMG, né? Ou seja, nossa metodologia ela é composta por 7 elementos. Esses 7 elementos vão desde a integração da gestão de riscos com a estratégia do negócio, passam por todo o processo de gestão de riscos até chegar no momento de se debater a questão da cultura de riscos dentro da empresa. Então, nós avaliamos esses 7 elementos dentro de uma escala de 5 níveis, que vão desde o fraco até o avançado. E como o Navarro comentou, essa pesquisa ela foi conduzida no começo do ano, né? Começamos, lógico, debatendo no final do ano passado, mas de janeiro a março a coletar os dados para construir o material. E o que a gente viu é que desde março, quando a gente fechou o resultado da pesquisa e conseguiu coletar todos os dados, o mundo mudou muito, né, Navarro? Então, acho que aqui é onde a gente volta a falar um pouquinho de como as coisas estão evoluindo. E já fica aí, né, Thaís, Ito, para nos ajudar, já fica, e vocês também, né, para nos ajudar, porque a gente não vai mais esperar, né, esperar no bom sentido,
dá aí 1 ano e meio, 2 anos, né, da primeira edição para a segunda, porque, né, de março até agora parece que já se passou, parece não, né, já se passaram quantas decisões ou quantas matrizes de riscos já devem ter sido feitas e desfeitas, né, nas empresas. Então, tá aí, já é um desafio para nós. A terceira edição já está aí na rua no comecinho do ano que vem, e a gente já ter essa terceira edição, porque com certeza vamos ter aí mais, né, outros resultados, mas indo em linha, né, com o que aconteceu, né, de uma hora para outra, o mundo se viu em risco, né, as empresas se viram em risco, né, aquelas empresas brasileiras que o Ito bem colocou lá, as empresas de capital aberto, né, 62% apenas delas que colocavam nos seus formulários de referência que tinham, né, ou que tem uma gestão de riscos integrada dentro da empresa, tiveram que correr atrás, tiveram que amadurecer, tiveram que se atualizar, né, muitos riscos, ataques cibernéticos aumentando, bases de dados aumentando, todo mundo em casa, quer dizer, a vulnerabilidade, né, porque quando você está num link dentro da sua empresa, quando você está no servidor da sua empresa, a empresa, de uma certa forma, tecnologicamente falando, eu não sou a melhor pessoa tecnológica para falar isso, mas a gente tem a sensação de que o controle é melhor, né? O controle dos dados, o controle do que você navega ou onde você pode navegar ou não. Agora não, todo mundo está na tal da VPN e ninguém sabe direito, e os ataques cibernéticos aumentaram muito, a busca por senha simples, né, os ataques, como o Ito falou, né, capital humano começou a ser uma coisa muito importante, né, uma vez que nós estamos vivendo hoje uma crise ambiental, né, porque eu considero, né, que saúde é uma crise ambiental. Então, assim, o ESG, né, que em janeiro, fevereiro, todo mundo nos olhava, quando a gente falava de ESG, todo mundo nos olhava dizendo, poxa, já vem os Raul Seixas da vida falar de novo, né, inventar moda de novo, os consultores inventando moda. Não, ESG hoje é premente, né? Hoje a gente vê presidentes de países falando de ESG, né? Presidentes de grandes fundos de investimento falando de ESG. Então, é um pouquinho desse panorama que eu quis trazer, Thaís, e volto aí para você, porque a turma está aqui hoje, né? Tá aqui nessa sexta-feira de manhã, está aqui hoje para ver os resultados da pesquisa. Então, passo de novo para você. Legal, Navarro. E antes da gente entrar até nos resultados da pesquisa, vamos ouvir um pouquinho o que os nossos convidados têm para falar de quais são as principais dores que eles sentem, né? Quais são os principais desafios que eles enfrentam quando estão conduzindo um processo de gestão de riscos. Então, nós convidamos todos vocês que estão aqui conosco para colocarem aqui no bate-papo, no nosso chat, quais são as percepções que vocês têm, né, em relação a esses desafios. E aí você sendo um usuário da gestão de riscos, né, um colaborador da empresa, ou sendo um dono de risco, uma dona de risco, sendo da área da função de gestão de riscos, ou até um membro de algum órgão de governança que demanda informações de riscos e utiliza essas informações no dia a dia também para tomada de decisão. Tá? E aí, enquanto vocês vão colaborando aqui conosco, eu vou passando um pouquinho pelos resultados da nossa pesquisa. E como que nós estruturamos, né, todo esse resultado? Para cada um desses agentes do processo de gestão de riscos, a gente separou quais são as principais dores que essas pessoas sentem, quais são as principais dificuldades e desafios no dia a dia, para que a gente possa ter um processo de gestão de riscos efetivo e funcionando e contribuindo com os processos e com a estratégia dos negócios. Então, enquanto visão de colaboradores, de usuários da gestão de riscos, de clientes da gestão de riscos, o que nós enxergamos como resultado da nossa pesquisa e até pela nossa própria experiência, é que muitos colaboradores, eles ainda não enxergam quais são os benefícios da gestão de riscos. Muitos deles não enxergam como funciona o processo de gestão de riscos, né? Não entendem, não conhecem muito bem esse processo. E com isso, eles não conseguem entender a contribuição da gestão de riscos no dia a dia, né? Como eu operacionalizo isso no dia a dia.
E o que nós vimos enquanto pesquisa? Né? 65% dos nossos respondentes nos disseram que o nível de entendimento do processo de gestão de riscos ele é baixo ou é inexistente. Ou seja, não existe uma grande disseminação do processo de gestão de riscos em si. As pessoas não estão, de fato, compreendendo como utilizar, como operacionalizar a gestão de riscos, muitas vezes como reportar um novo risco para a empresa e o formato que esses riscos eles precisam ou devem ser gerenciados. E quais são as principais tendências acerca desse tema? O que nós estamos vendo é que hoje já existem investimentos significativos em programas de capacitação em gestão de riscos, e quando a gente fala em capacitação de gestão de riscos, aí a gente já está falando de não só mais capacitar os órgãos de governança, as pessoas que tomam decisão com base em risco, né? Mas capacitar a empresa como um todo, os colaboradores como um todo, para que todos possam participar do processo, para que todos consigam gerenciar os seus riscos no dia a dia, participar do processo no dia a dia. E o segundo item é a valorização da cultura de gestão de riscos. E a cultura é um tema que é sempre debatido como um dos principais desafios da gestão de riscos, justamente pela falta de entendimento e pela falta de engajamento das pessoas em se gerenciar riscos no dia a dia. Thaís, eu queria só fazer um gancho, né, para dizer o seguinte, né, nós, né, vocês, nós gestores de riscos, a gente precisa agora pegar o gancho de tudo que está acontecendo para efetivamente começar a criar valor para a alta administração, criar valor para a gerência, para a diretoria. Como é que a gente cria valor, né? A gente cria valor com gestão de riscos a hora que a gente começa a tocar na parte mais sensível, né, do mundo. No mundo corporativo a gente tem a parte mais sensível do corpo humano, né, que é o bolso, né? Então a gestão de riscos, quanto mais uma gestão de riscos forte agora, vai trazer melhor rating para as empresas. Melhor rating vai trazer melhores condições de pegar dinheiro com menos spread, pagando menos. Você vai pagar menos prêmio de seguro. Ou seja, agora é a hora, nossa hora, de fazer a gestão de riscos virar um componente estratégico, virar um componente mandatório para as empresas. Beleza. E um outro item da nossa pesquisa estava muito relacionado também à questão de capacitação e treinamento para os colaboradores. E aí o que a gente viu é que 59% das empresas e dos nossos respondentes ainda não estão atuando com um programa de capacitação extensivo, que abranja todos os colaboradores, e muitas das vezes esses treinamentos eles também não são direcionados para os papéis e responsabilidades que cada um desses agentes tem dentro do processo de gestão de riscos. E aí, o que nós temos como tendências, né, é uma necessidade de pessoas envolvidas no processo de gestão de riscos terem competências e habilidades bem desenvolvidas para conseguir desempenhar a sua função de forma efetiva e também ter uma responsabilização dos tomadores de decisão acerca dos riscos que eles estão gerenciando, dos riscos que estão sendo assumidos pela empresa. Existe uma tendência, pessoal, existe uma tendência nas empresas de achar que risco é aquilo que já aconteceu. Risco é a possibilidade ou a probabilidade de que algo possa vir a acontecer. Então, isso precisa ficar claro para os nossos dirigentes. Eles precisam entender que risco é aquilo que pode vir a acontecer, de bom ou de ruim, né? Infelizmente, a nossa semântica não nos ajuda, né? Porque risco, se a gente for lá no Aurélio, né, ou no dicionário, o risco é tudo aquilo que pode dar errado, né? Mas não, risco é aquilo que pode dar certo. Com você, Thaís. Obrigada, Val. E agora passando para falar um pouquinho das dores, né, dos donos e das donas de riscos dentro do processo. Enquanto função, né, de dono de risco, você depende muito de outras pessoas, de outras áreas para conseguir fazer a gestão, a mitigação e o monitoramento dos riscos. Muitas das vezes também essas pessoas não se sentem as mais indicadas para exercer essa função justamente porque existe uma dependência. E também essas pessoas possuem metas e possuem prioridades
e a gente tem que entender que as pessoas, quando elas são contratadas pelas empresas, elas não são contratadas necessariamente pelas suas habilidades e competências pela gestão de riscos, mas sim por entregar outros resultados. Então, existe aqui um esforço necessário desses donos de riscos para que eles consigam entregar os seus papéis e suas responsabilidades. E uma das nossas perguntas da pesquisa foi relacionada à identificação dos donos e à existência de critérios de elegibilidade para essa responsabilidade, uma vez que existe uma demanda forte, né, uma responsabilização dessas pessoas. E o que nós identificamos é que 18% dos nossos respondentes não possuíam uma função de dono de risco e 42% eles identificavam os donos, mas ainda não tinham nenhum critério para conseguir eleger esse dono como a pessoa adequada para essa função. E falando das tendências, hoje existe uma necessidade de ter um papel de dono de risco, então o dono do risco ele tem funções e atribuições específicas, e existe a necessidade também de se ter um maior engajamento dessas pessoas, justamente porque elas vão ser cobradas também pelo resultado dos riscos que elas estão gerindo. A outra pergunta que nós fizemos dentro da pesquisa foi relacionado a indicadores de risco, ou seja, né, quais ferramentas, quais mecanismos hoje esses donos de riscos possuem para conseguir monitorar a exposição do impacto e da probabilidade dos riscos. E aí, mais uma vez, a gente viu que 78% dos nossos respondentes não possuíam indicadores de risco para apoiar o trabalho dos donos dos riscos, para fazer com que o processo de gestão de riscos ele funcione de forma adequada, sendo que muitas das vezes as empresas elas possuem até alguns planos de ação, mas não conseguem fazer com que a gestão de riscos entre na rotina e aconteça de forma mais prática e de forma sistemática dentro das empresas. E as principais tendências que a gente tem aqui é a necessidade de você ter uma estratégia de tratamento e de monitoramento dos riscos, fazendo inclusive com que a alta administração, os tomadores de decisão, eles tenham as informações de forma mais rápida a partir do momento que o indicador rompe alguns limites, para que a gente possa fazer a gestão efetiva do risco, implementar novas ações, fazer novos investimentos e ter as informações de forma rápida, de forma ágil nas mãos. Bom, o próximo agente que a gente tem aqui dentro do processo de gestão de riscos é a função de gestão de riscos em si, né? Os gestores de risco, a nossa segunda linha aqui, que é a linha que tem a metodologia, que faz todo o processo de gestão de riscos rodar dentro das empresas. Quais são os principais desafios da gestão de riscos? O primeiro é como tornar esse processo de riscos menos subjetivo. Ele tem que ser um processo fácil, tem que ser um processo claro para que as pessoas consigam aderir a ele. Normalmente, ele é um processo centralizado em pessoas ainda e com baixa agilidade, então ele é uma função que ainda é muito demandada pelos gerentes, pela alta administração, quando se precisa de alguma informação de riscos. Existe uma dependência do engajamento dos donos dos riscos para que você tenha as informações prontas para fazer os reportes adequados. E em relação a reportes também, será que esses reportes que estão sendo feitos para os órgãos de governança, eles são os melhores reportes, têm as informações adequadas, têm as informações oportunas? Então, esses aqui são os principais desafios que nós observamos dentro do processo. Um dos resultados que a nossa pesquisa trouxe foi em relação à frequência da revisão da matriz de riscos. Tá? E aqui a gente consegue ver que 10% dos nossos respondentes falaram que a matriz de riscos não foi revisada desde a sua elaboração, ou seja, não existe um processo dinâmico de gestão de riscos. Com o cenário atual, então, a gente vê que existe uma demanda necessária para que a gente esteja ali à frente dos riscos, identificando, reportando o que nós temos hoje como mitigação, se não temos, quais investimentos nós vamos fazer. 15% falaram que também só revisam a matriz quando é solicitado, né? Quando existe uma demanda interna para que seja feita uma revisão das informações gerenciadas. E quais são as principais tendências? As principais tendências relacionadas à frequência de revisão estão muito relacionadas aos riscos emergentes. Então, a gente tem uma mudança muito rápida, muito constante dos ambientes internos e externos das empresas.
essas mudanças elas precisam ser capturadas, precisam ser internalizadas para a gente identificar quais mecanismos a gente já tem para se prevenir desse risco e o que não temos, o que vamos fazer, né? E também a questão da maior complexidade dos riscos, que agora, cada vez que alguma coisa acontece, os riscos eles estão mais complexos, existe uma necessidade de ter um esforço maior da empresa, tanto para identificar quanto para conseguir gerir esses riscos. E a próxima pergunta que nós temos aqui é em relação às ferramentas tecnológicas, para se conseguir fazer a gestão dos riscos, ou seja, deixar o processo de gestão de riscos mais ágil e mais automatizado. E aqui, na verdade, é a consequência, né, Thaís? É a consequência da pergunta anterior, né? Se eu não consigo ser efetivo na minha revisão, uma vez que, né, se a gente está falando que de 16 de março até hoje passou-se mais de 10 anos, né? Quantas matrizes de riscos não precisaram ser revisadas e com uma frequência, com uma velocidade, uma agilidade maior? Então, essa pergunta vem a calhar aí na sequência. Sim, com certeza. E aí o que a gente viu é que 73% dos nossos respondentes não possuem nenhuma ferramenta, nenhum sistema que apoiem o processo de gestão de riscos hoje, né? E quais são as principais tendências quando a gente fala dessa questão tecnológica? A necessidade dessa função de risco ser mais ágil e ser mais assertiva. O que a gente tem visto é que muitas vezes alguns riscos são materializados e até esse conhecimento chegar para os tomadores de decisão, isso tem um gap de tempo, e isso dificulta que a gente consiga estabelecer as ações adequadas para conseguir reagir a esse risco. Também existe uma necessidade de você ter alertas automáticos, informações rápidas, também para esses tomadores de decisão e para a própria gestão de riscos receber essa informação. E existe um aumento da demanda de frequência para se fazer os reportes de riscos para comitês de auditoria, para comitês de administração. E aí, com uma ferramenta tecnológica, isso facilitaria tanto a gestão do risco em si, porque os donos iam ter a informação nas mãos, mas também a geração de relatórios prontos e on-time pelos próprios agentes de governança para que as decisões fiquem mais assertivas e mais rápidas. Thaís, eu vou só para fazer um comentário, né? O Larry Fink, ele é gestor, né, CEO da BlackRock. A BlackRock, se não é a primeira, está entre os 3 maiores fundos de investimento do mundo. E o Larry Fink estava dizendo, né, que o ESG agora, as empresas, né, os fundos estão olhando muito para o ESG e começaram a fazer rankings, né, de empresas que têm ou não ESG. E ele disse que a BlackRock já faz isso há alguns anos e que só fazer ranking não adianta. Então, que agora eles estão fazendo visitas às empresas para ver se efetivamente elas têm aquilo que elas dizem que têm. Então, não adianta só aquilo que o Ito mostrou, 62% das empresas têm gestão de riscos, mas elas revisam a sua matriz uma vez por ano, né? De novo, né? De março até agora, elas devem ter revisado, já passou-se 10 filmes, 10 matrizes de risco diferentes, né? Ou deveriam ter passado, né? Então, quanto mais o mundo caminha para a volatilidade, quanto mais a volatilidade fica maior, mais a necessidade de, primeiro, a gestão de riscos ser mandatória, a gestão de riscos ser valor agregado para a empresa e ferramenta tecnológica estar dentro do dia a dia da gestão de riscos. Legal, Navarro. Eu até aproveitei para ler um pouquinho aqui o bate-papo e o Jorge comentou que realmente tem um gap tecnológico para a gestão de risco. E ele comentou sobre a dificuldade de você achar uma ferramenta adequada, né, para os processos que existem hoje dentro das empresas. Então, achei bem interessante esse comentário, porque é a nossa percepção também, né, em relação às ferramentas. Então, hoje, a gente precisa ainda customizar diversas ferramentas para conseguir ter ali o nosso processo de forma dinâmica e de forma ágil ainda dentro do sistema. Bom, e por fim, a gente vai falar também sobre quais são as principais dores dos membros dos órgãos de governança, ou seja, né, aquelas pessoas que também utilizam a informação de riscos para a tomada de decisão no dia a dia.
as principais dores estão muito relacionadas à dependência da informação atualizada e da informação oportuna para que eles consigam tomar as melhores decisões acerca dos riscos que estão sendo assumidos e gerenciados pelas empresas. Também em relação à confiabilidade das informações de riscos que estão sendo reportadas. E como que esse processo de gestão de riscos, né, e como os riscos em si, eles estão suportando a estratégia do negócio, né? Qual é a conexão que está sendo feita entre estratégia e entre gestão de riscos? O que a gente consegue ver é que, na nossa pesquisa, quando a gente fala de atribuições, né, de um patrocínio da alta administração em relação às diretrizes do processo de gestão de riscos, e essas diretrizes documentadas na política de gestão de riscos, o Conselho ele continua sendo o principal aprovador da política. Porém, apenas 38%, né, dos nossos respondentes disseram que a política foi aprovada pelo Conselho. Tá? E isso significa que ainda existe aí uma demanda, um bom espaço para a gente evoluir, fazendo com que o principal órgão de governança ainda seja o principal patrocinador também do processo de gestão de riscos. E as principais tendências relacionadas, né? É necessário hoje que exista uma política, de fato, de gestão de riscos. Essa política precisa ter todo o processo e toda a estrutura de governança de riscos para que os riscos sejam reportados de forma adequada. E também hoje existem obrigações de supervisão do processo de gestão de riscos pelo próprio Conselho de Administração, pelos comitês de auditoria e pela diretoria. Então, essas funções, elas têm responsabilidades, têm atribuições significativas de supervisão e de aprovação e de gestão dos riscos em si. E uma outra pergunta que nós fizemos está relacionada ao apetite a risco, né? Se hoje as empresas elas possuem apetite a risco formalizado e implementado. E o que a gente viu é que 57% dos nossos respondentes, eles ainda não possuem um apetite a risco documentado ou mensurado. Tá? Ou seja, né, aqui ainda não existe uma conexão da minha estratégia e dos meus riscos. Ou seja, o quanto eu estou disposto a assumir em risco para alcançar aquilo que eu estou colocando como metas, como objetivos estratégicos. E quais são as principais tendências aqui? A necessidade de você ter um perfil de riscos definido dentro das empresas, de você informar quais são as diretrizes para se estabelecer esse apetite a risco dentro da própria política de gestão de riscos, ou seja, eu preciso ter os meus apetites documentados ali dentro da política, e também existe um alinhamento entre a estratégia, entre os riscos que estão sendo assumidos e esse apetite, ou seja, o quanto eu quero ou o quanto eu posso assumir de riscos para alcançar aquilo que eu estabeleci lá atrás. Bom, e aqui a gente finaliza a parte dos gráficos, mas é importante a gente falar um pouquinho também sobre o quanto nós vimos de evolução da primeira edição da pesquisa para essa segunda edição que foi lançada, estamos lançando agora em 2020. Dentro dos nossos 7 elementos da nossa metodologia, o que a gente avaliou é que a grande parte, né, das empresas, elas estavam classificadas dentro de uma avaliação sustentável, dentro de uma escala sustentável, mas que para 2 elementos a gente conseguiu perceber uma mudança, uma evolução do nível de maturidade para o nível maduro, que foi o de governança de riscos, que está muito relacionado ao estabelecimento das diretrizes do processo de gestão de riscos, da própria governança em si, dos papéis e responsabilidades das atribuições desses agentes de governança, e também relacionados à avaliação e mensuração de riscos, que estão conectados à identificação dos riscos, ao estabelecimento de uma matriz de riscos e também de critérios para que esses riscos possam ser classificados, né, e priorizados. Bom, e agora para sumarizar o que a gente viu hoje aqui na nossa apresentação, né, o que a pesquisa ela trouxe para a gente? Ela falou um pouquinho realmente se as empresas hoje elas possuem um processo de gestão de riscos, né, se esses riscos estão sendo gerenciados, e a gente falou também quais são as principais tendências, né, ou seja, o que está demandando das empresas que o processo de gestão de riscos ele seja estabelecido de uma forma adequada,
que os papéis e responsabilidades sejam também estabelecidos de forma a atender às expectativas da empresa e, principalmente, você ter o seu perfil de riscos definido e saber o quanto de riscos você está disposto a assumir para conseguir fazer a gestão adequada da sua estratégia conectada aos riscos assumidos. E aí, por fim, antes da gente até finalizar a nossa apresentação, fica aqui uma pergunta, né, uma provocação nossa. Você conhece a maturidade do seu processo de gestão de riscos? Hoje as empresas elas conhecem os benefícios atrelados a se conhecer essa maturidade, né, a se estabelecer as estratégias para que a gente consiga levar esse processo para onde a empresa precisa ter os seus riscos gerenciados, para o nível de reporte que ela precisa fazer. Existe um alinhamento claro dos riscos que são reportados ao mercado com os riscos que estão sendo gerenciados pela alta administração. É muito importante, eu acho que aqui a mensagem é clara, né? Nós seres humanos, as empresas, né? A gente não cria valor se a gente não toma risco, né? Infelizmente, né, os nossos dirigentes esqueceram da parte do tomar o risco, né? E deixaram um pouco de lado isso, né? Então a gente precisa voltar com isso, né? A gente precisa voltar com esse assunto à mesa para dizer quais os riscos que nós vamos tomar e quais aqueles que nós não vamos tomar, né? Porque o Peter Drucker já dizia, né? A estratégia é saber o que não fazer, não é saber o que fazer, né? Você começa uma grande estratégia sabendo o que você não vai fazer, né? O que você não quer fazer. Então isso tem muito com riscos, né? Com tomar riscos. Então eu acho que isso é muito importante. Quanto mais maduro a gestão de riscos e o processo de gestão de risco tiver na sua empresa, melhor ou mais performance a sua empresa vai ter na hora de definir a estratégia. E se nós estamos hoje num mundo VUCA, né, como os teóricos gostam de dizer, um mundo VUCA, né, um mundo vulnerável, incerto, com muitas anormalidades e vulnerabilidades a cada momento, risco tem que estar na ordem do dia. Com você, Thaís. Legal, Navarro. Bom, e com isso a gente finaliza aqui o nosso conteúdo. Obviamente que existe um conteúdo muito maior que esse que nós apresentamos aqui dentro do próprio material da pesquisa. Até por isso, nós vamos deixar aqui um QR Code para que todos vocês possam ter acesso à nossa pesquisa completa, com todas as informações capturadas, com todos os nossos comentários também. E nós vamos ficar abertos agora para responder as perguntas que vocês podem nos enviar. Então, se tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo que foi elaborado dentro da pesquisa ou as boas práticas dos processos de gestão de riscos, né, Navarro? A gente vai estar aberto aqui agora para falar um pouquinho. Tem bastante gente aí no bate-papo, né? Eu vou aproveitar, Thaís, para falar um pouquinho o que saiu aí no bate-papo, né? Das pessoas. Acho que teve muita, né? Gestão de risco sempre dá pano para manga, né? Como a gente fala, né? Sempre tem bastante assunto. Se a gente pudesse, a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando com vocês. Importante também dizer, não falei isso no início, mas importante dizer que vocês podem rever essa apresentação no YouTube. Ela tá sendo transmitida agora ao vivo no YouTube e ela vai ficar lá no nosso canal, né, no canal da KPMG Brasil. Mas eu vou começar aqui, Thaís. O André Wagner, né, estava colocando, né, que os riscos estratégicos oscilaram muito, né, os riscos, né, com a pandemia, e tivemos que reavaliá-los com uma frequência ainda maior, e isso envolve tempo e dedicação da alta administração. Lógico, nós, nesse tempo todo, André, e todos, né, a gente viu muito conselheiro, né, Ituito, que tem mais, tem até muito mais contato, muito mais relacionamento com o pessoal, com os conselheiros, conselheiras. Eles tiveram um envolvimento muito maior. A gente chegou a ver relatos, né, de conselheiros que chegaram mesmo a
a ir para a direção estratégica da empresa, né? Conselheiros que foram sentar no leme lá para ajudar, ou para ajudar os diretores e tal, né? Então, você quer comentar alguma coisa aí sobre, sobre isso? Acho que o grande ponto aí, e é muito importante para até o próprio sucesso da empresa, é que os papéis não se misturem, né? Então, é verdade, acho que houve uma contribuição, uma comunicação maior entre o conselho e a gestão, mas acho que o grande ponto é que o conselho não deve interferir na gestão nunca, né? Acho que ele tem que orientar, tem que monitorar, tem que dar as diretrizes para o melhor percurso, tem que avaliar o próprio apetite ao risco, mas o gestor é que tem que fazer a gestão, né? Então, acho que o grande ponto é isso, nesse momento de pandemia, todos têm que estar juntos para ter as melhores decisões. Então, as grandes decisões o conselho faz e deixa para a operação, né, para a diretoria, para ela executar, mas ele tem que estar muito próximo. E aí, acho que só corroborando o que você colocou, é que até as reuniões dos conselhos, dos próprios comitês também passaram a ser mais frequentes, né, mais curtas, mas mais frequentes. Mas, de novo, acho que o grande erro que pode acontecer com uma empresa é o conselho querer fazer a execução, porque aí você começa a ter um problema de conflito até nas atividades, né? Entendi, legal, bacana. O Gilson aqui, Thaís, coloca, né, com a necessidade de fazer live, Gilson Gugelmin, coloca, né, com a necessidade de fazer lives com a equipe de vendas, a dificuldade de dosar a informação para que seja usada pela concorrência, mas levar o recado de forma que faça diferença na execução. Gilson, eu acho que é um pouquinho, né, do que eu falei, né, naquele meu slide que eu falei dos riscos cibernéticos, né? E, e aí, Thaís, para você, ó, o Vilmar colocou, né? Os gestores de negócio não se sentem como os donos dos riscos e acreditam que os responsáveis pelos riscos são as áreas de controle e gestoras de riscos. Quer comentar um pouquinho isso? Sim, sim, e isso é uma grande verdade, né? Quando não existe essa responsabilização adequada das donas e dos donos dos riscos, muitas das vezes a função de gestão de riscos acaba assumindo algumas responsabilidades que não são dela, como atualizar a própria ficha de riscos, né? Fazer os reportes periódicos, ter que puxar os próprios donos dos riscos para conseguir informações para completar as matrizes, sendo que, na verdade, tem que ter uma responsabilização, tem que ter o papéis e responsabilidades muito bem definidos e atribuídos, e por isso também existe uma demanda aí de conscientização e de treinamento acerca dos riscos, porque a gente sabe que é a primeira linha aqui que está assumindo os riscos de forma efetiva, que está colocando controles, que está fazendo a gestão do risco no dia a dia. Nós aqui, enquanto segunda linha, enquanto gestor de riscos, o que a gente consegue fazer e o que está dentro das nossas atribuições, o que está debaixo do nosso chapéu, é fornecer as ferramentas, os mecanismos e a metodologia dentro do melhor cenário, respeitando a cultura da empresa, obviamente, para que esses donos façam a gestão do risco em si. Mas se não tiver um patrocínio e se não tiver a responsabilização dos donos e das donas dos riscos, dificilmente a gente consegue fazer o processo rodar. Não, você tem razão. Tem razão. Essa troca de papéis é muito perigosa, inclusive, né? Depois a gente tem o Jorge aqui falando que a participação da gestão de riscos ela precisa ser mais efetiva no momento de tomada de decisão, né? Que hoje, infelizmente, ainda ocorre de forma reativa, ou seja, primeiro a decisão é tomada e depois joga-se lá para a área de gestão de riscos. Isso é um pouco do que nós mostramos, Jorge, todas e todos. Isso é um pouco do que nós mostramos de resultado da pesquisa, principalmente na parte de cultura, né, Thaís? Na parte de cultura de riscos, tal. Depois o Felipe aqui, né, fala da participação da gestão de risco no momento de tomada de decisão. Infelizmente, também é a mesma coisa, né? É difícil estabelecer e disseminar cultura da gestão de risco. Na hora H existe a tendência de voltar ao modus operandi usual, ou seja, toma-se decisão sem utilizar as ferramentas de gestão de riscos. Quer comentar isso, Thaís? É que é verdade, né? O que a gente sabe é que realmente a gestão de riscos ela acaba acontecendo de forma mais reativa e menos preventiva.
mas a importância, inclusive, de você ter a gestão de riscos conectada à estratégia, né, a cada decisão a ser tomada, utilizar, identificar quais são os riscos, debater, sair de uma reunião de planejamento estratégico já com os riscos debatidos, estruturados, é o que a gente está vendo como um caminho aí para o processo de gestão de riscos, né? Ou seja, antes da gente definir qual caminho a gente vai seguir, a gente vai avaliar se ele de fato é o melhor caminho e se os riscos que a gente vai assumir estão dentro do apetite, estão dentro do perfil de riscos da empresa. Então, como metodologia, o ideal seria que a gestão de riscos realmente ela acontecesse de forma prévia. Legal, bacana. Depois o André Wagner fala um pouquinho sobre sentir falta de treinamentos sobre metodologias ágeis para gestão de riscos. Procurei no mercado e não achei, sendo uma necessidade nova devido à pandemia. Aí, o André, a gente vai fazer vou me permitir aqui, a gente vai fazer um merchan, né? Nós temos aí a KBS, né? A KPMG Business School, a gente tem a RU e a gente está sim se adequando para termos metodologias, para termos treinamentos de gestão de riscos ágeis, para trazermos tecnologia ágeis. E aí também pegando um gancho, né, o Jorge também colocou aqui, que há também um gap tecnológico para a gestão de riscos, porque é difícil encontrar ferramentas que se adequem aos processos de gestão de riscos padronizados para o negócio. Bom, Jorge, já que você jogou a bola na minha cabeça, eu vou ter que cabecear e fazer gol. Eu não sou tão bom assim no futebol, mas a bola veio tão redonda que eu vou ter que fazer esse gol, tá? A gente sabe dessas dores. Eu, particularmente, já fui gestor de riscos, já sentei na cadeira de vocês numa empresa complexa, inclusive, e sentia muita falta dessa ferramenta. Nós, da KPMG, estamos lançando uma ferramenta, isso vai ser objeto de outro webcast, de um webcast um pouquinho mais para frente, mas nós estamos lançando esse mês ainda, nós estamos lançando uma ferramenta tecnológica para o mercado chamada de RM Cloud, que abarca toda a nossa metodologia e que você pode, né, Ito, fazer tanto um apetite a risco quanto uma matriz de riscos em menos de uma manhã, se você se tiver definido todas as métricas. Depois aqui, Thaís, Ito, essa para você, do Emil. Como vocês estão vendo a transformação, né, presente ou futura, dos conselhos de administração em prol do entendimento e monitoramento dos riscos inerentes, incluindo o SG, como colegiado ultimate responsável por tal acompanhamento? O que ele quis dizer é como é que o acompanhamento está sendo feito de forma mais próxima, né? Uma pergunta muito boa, porque o grande ponto que existe hoje é a discussão sobre o SG, né? Porque o tema SG ele tem muitas formas de endereçamento, né? O que eu vejo nas empresas existem situações de modismo, né? Não empresa, não digo tema de modismo algumas vezes, mas é um tema que precisa ser endereçado, um tema importante. Acho que é um tema que já vem sendo discutido há anos, mas com menos evidência. Aí até posso dizer que a própria questão da disrupção tecnológica, acho que ela foi muito à frente. Agora veio o Covid também, mas acho que o ESG ele vem junto com a própria situação do próprio Covid-19. Mas o ESG é um tema que já, como eu disse, né, já se desenvolve há anos e veio para ficar por uma questão bastante simples, porque o E sempre foi muito discutido, né, a questão ambiental, sempre foi muito regulatório também, e governança nos últimos anos, todos nós sabemos o quanto que ele passou a ser um componente importante nas corporações, incluindo a própria questão de gerenciamento de riscos. E o S que tem crescido significativamente, né? Seja pela questão da pandemia, onde as empresas têm feito muita contribuição, muita doação, e hoje a própria população vê a responsabilidade social das corporações, né? Acho que isso tem sido uma tendência muito grande de se trazer a responsabilidade das empresas como parte das instituições. Isso não é só Brasil, mas isso é no mundo inteiro. E aí também o componente do S, muito importante, é a questão da própria saúde e segurança das pessoas, né, na própria questão da pandemia. E o terceiro componente, que são as mídias sociais,
e as redes sociais. Hoje é muito fácil, todos nós aqui sabemos quanto que é enorme, né, e é rápida uma repercussão negativa ou positiva nas redes sociais ou nas mídias sociais na imagem da própria empresa. Então, o conceito do ESG tem que ser olhado com muita seriedade, não pode ser olhado como eu disse, como um item de modismo e também não pode ser olhado também como um componente de marketing ou somente como regulatório. Acho que as empresas têm que ver, acho que, Navarro, você falou muito bem, acho que risco, nós temos que olhar não só a questão de se proteger, mitigar, mas também como oportunidade. Então, o ESG se mostra como uma oportunidade a partir do momento que você vê da forma estratégica, como risco estratégico e não só risco operacional e regulatório também. Então, no momento que a empresa olha as questões ambientais e as questões sociais e as questões de imagem e conseguem trazer para o G, que é ter uma estrutura de governança adequada para endereçar esse assunto, para se comunicar atender às necessidades do shareholder e, ao mesmo tempo, atender e se comunicar adequadamente com o stakeholder, ele vai começar a ter um processo adequado de endereçar esse ESG. Então, o tema é muito importante, a pergunta é muito boa e é um componente. Assim, estávamos falando até agora de forma concentrada em disrupção tecnológica como o próximo item de gerenciamento de risco, então pode se somar o ESG também, né? E uma coisa que pelo menos, né, as empresas estão falando muito é que agora o ESG precisa ser proativo, né? Porque tanto os fundos de investimentos, os acionistas, a diretoria, elas olhavam muito na governança, né? Só no G, né? No G de governança. Ninguém olhava muito no social, que é o cliente, que é o capital humano, que você bem falou no teu slide, que é a responsabilidade social da empresa na sociedade como um todo, e o ambiente, né? O ambiental, que até então era regulatório. Isso é culpa do governo. Isso é, mas o que eu estou fazendo para isso, né? O que a empresa está fazendo para isso? Então, eu acho que agora o ESG tem que vir com tudo e a ideia é o ESG sumir, né? O ESG tem que sumir no bom sentido como o ABS, né? Ninguém mais fala, né? Na nossa época, né, Ito? A gente ia comprar um carro, mas seu freio é ABS. O país nem sabe, eu acho que muitos de vocês aí nem sabem o que é ABS, né? ABS era um tipo de freio, todo cheio das coisas. Tá? Daqui a pouco ninguém mais vai falar Oxalá, daqui a pouco ninguém mais fala em SG, porque já vai estar na ordem do dia. Exato, igual usar cinto de segurança, né? Ele era regulatório e agora ele é um componente básico fundamental, do dia a dia, né? É isso aí, concordo com você, Navarro. Tá. Depois o Vilmar coloca aqui, eu queria só ler porque ele escreveu, acho importante, o Comitê de Auditoria tem as competências necessárias, tem sim, Vilmar, e ele precisa tratar os temas de risco, mas que as instituições financeiras já existem comitês de risco que assessoram ao Conselho de Administração. A gente na pesquisa, a gente também capta isso de uma certa forma na maturidade da gestão de riscos das empresas, nas empresas não só nas empresas de instituição financeira, tá? Depois o André Wagner fala que essas avaliações de maturidade de gestão de risco poderia ser uma boa prática quando executada por uma empresa terceira, algo para ser incorporado pela governança. Sim, essas avaliações de maturidade elas são muito importantes depois de um tempo aí que a empresa já está com a sua gestão de riscos e, obviamente, aí fazendo, né, Thaís, já fazendo um merchan, obviamente ela precisa ser feita por uma empresa terceirizada, né? Senão você não vai avaliar o seu processo. Exatamente. Existe já, inclusive, uma boa prática para que a avaliação do processo de gestão de riscos ele ocorra de forma anual, tá? Muitas das vezes até com o suporte da própria auditoria interna da empresa, mas obviamente que a gente consegue ter maiores resultados e melhores benchmarkings e orientações que a gente faz com uma empresa especializada nesse tema. Depois o Vilmar coloca aqui, Thaís, além da maturidade de cada risco de forma individual, qual a percepção de vocês sobre a integração dos riscos, né? Uma vez que os riscos têm se apresentado cada vez mais interconectados. Sim, realmente, atualmente, né, a gestão de riscos ela já é feita
considerando essa conexão dos riscos. Muitas das vezes, até nas matrizes de riscos, você consegue avaliar que um fator, uma causa, ele desencadeia mais de um risco, tá? Então, atualmente, as empresas elas já conseguem fazer essa gestão do risco, demonstrando que se aquela causa se materializar, eu vou desencadear mais de um risco. E também é necessário fazer esse tipo de análise de correlação, porque um risco pode desencadear outro e eliminar um terceiro. Enfim, então é bem importante que quando a gente está falando em gestão de riscos, a gente também faça essa análise de correlação. Thaís, e como o tempo urge aqui, né, e já são, né, 10h27, eu queria só pegar uma última pergunta que eu achei muito importante, e aí seria bacana nós três darmos um pitaquinho nela, do Eduardo Doni. Eu achei bastante interessante essa pergunta dele. Processo de gestão de riscos pode ser ampliado para detectar oportunidades? Eduardo, não só pode, como ele deve, né? Como eu disse, o risco é a probabilidade de um evento ocorrer. Esse evento pode se traduzir numa coisa muito boa, né? Lá na Amazon, se a gente vê eu sempre gosto de contar essa história, né, Thaís? Na Amazon, na história do Jeff Bezos, quando a Amazon começou, ele queria ser a maior empresa, ter os maiores depósitos do mundo. Ele está voltando a ter depósito físico agora, né? Que depois de uns anos ele percebeu que um risco que ele tinha, que era disrupção tecnológica, ele meio que pegou para ele. Ele fez disso uma oportunidade. Hoje a Amazon é a maior empresa de cloud do mundo. Do mundo. Do mundo. Ela é maior que a Apple em cloud, é maior que o Google em cloud. Então, quer dizer, ele percebeu que ele tinha um mercado vasto, né? Olhando para quê? Olhando para um risco que poderia matar o negócio dele. Então, sim, a gestão de riscos ela serve também para isso, para olhar as oportunidades. Passo para vocês. Tá certo. Navarra, eu acho que você falou tudo, né? Mas quando a gente faz a gestão de riscos, muitas das vezes você fazendo a gestão do risco, aquele tema se torna uma oportunidade para a empresa, né? A gente já viu isso em algumas situações, até eu sempre dou aquele exemplo da lei dos caminhoneiros, que ó, as empresas que conseguiram se adequar à lei, elas acabaram ganhando uma vantagem competitiva lá na frente, porque quem contrata transporte só contrata empresas que estejam aderentes, né, e adequadas aos requisitos da lei. Então, quem previu um risco regulatório se adequou de forma preventiva, lá na frente gerou uma oportunidade e conseguiu aumentar aí o tamanho e o valor do negócio. Bom, só para complementar vocês, eu sempre uso como exemplo nos meus longos anos falando sobre gerenciamento de riscos e há bastante tempo, menos que o Navarro, né, obviamente, quando se discute, né, o Navarro comentou sobre a ABS, mas é quando se discute para que servem os freios do carro, né? E automaticamente muitos vão responder que é para poder parar o carro. Mas aí acho que em linha com o que o Navarro e a Thaís comentaram, não. Os freios do carro servem para que você possa andar mais rápido. Ou seja, quanto mais os freios forem melhores, mais você pode andar mais rápido. Acho que isso aí entra muito no que vocês comentaram. Ou seja, se eu tiver o meu freio pensando como gerenciamento de risco, eu posso ter uma oportunidade aí de poder andar mais rápido e melhor, né? Acho que isso é e só complementa o que vocês colocaram. Maravilhosa aí, tu não podia fechar e nós nem combinamos esse discurso, hein? Mas não podia fechar com realmente esse exemplo do freio, é muito bom, muito legal. E a gente também, para não correr o risco, né, de vocês terem outra reunião, outro call, já demos aí, já são 10h30, olha como nós somos pontuais. A gente queria agradecer, eu queria agradecer, não sei se você quer falar umas palavras finais, mas eu queria agradecer. Desculpa, não fala. Por favor. Não, também agradeço muito, agradecer mais uma vez a todos, né, pela presença e que todos fiquem bem, né? Nós estamos já no processo de retomada, felizmente, né? Que aprendemos bastante aí com essa pandemia. Acho que gerenciamento de riscos, como já comentamos, né, ele vai ganhando acho que sua importância cada vez maior, né? Não só dentro da empresa, mas fora também. E aí com esse aprendizado a gente tem uma nova
realidade aí para a nossa retomada aí. Então, muito obrigado a todos, obrigado Navarro e Thaís aí pela apresentação muito boa aí. Obrigado, Ito. Obrigado a todas. Obrigado a todos também pela presença. E é um pouquinho do que o Ito falou, né? A gente tem aprendido muito com a pandemia e o nosso maior aprendizado é que risco agora vai ser mandatório e vai estar na ordem do dia. E, por favor, aproveitem esse momento. A gente tem que aproveitar os momentos para nos fazer, né? A gente precisa aproveitar esses momentos, esses minutos para fazer com que a gente tenha valor agregado dentro das empresas com gestão e com gerenciamento de riscos. Thaís, suas palavras finais aí. Legal. Também queria agradecer. Obrigada, Navarro. Obrigada, Ito, também por estar compartilhando aqui o seu tempo conosco. E agradecer a todos que estão aqui conosco, tanto quem respondeu a pesquisa, né, que está cada vez deixando o nosso material mais robusto e mais interessante, como quem está aqui com a gente também, vendo a nossa apresentação e compartilhando um pouquinho do tempo aqui também para absorver um pouco dos nossos estudos e das nossas pesquisas. E aí fica o convite para as nossas próximas pesquisas também, porque a gente vai continuar contando aí com a participação de todos vocês para o nosso material ficar cada vez melhor. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau.